Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais uma live 10 de 40. Estamos a um quarto, né? Ou seja, 25% do material a ser produzido para ser transferido para a internet da Cristologia, algo poderoso, maravilhoso sobre a vida e o ministério de Jesus. Estamos agindo e construindo um pensamento, um raciocínio para e passamento acerca da vida de Cristo. Então, se você ainda não viu os outros 9 episódios, vai lá, dá tempo, por enquanto que ainda está no Instagram, e dá tempo de você poder, assistir. Nós também temos de forma permanente lá no nosso YouTube, Verbo Itabaiana SE, tá bom? Então tá lá, Verbo da Vida Itabaiana, desculpe. Verbo Itabaiana SE é o nosso Instagram, Verbo da Vida Itabaiana é nosso YouTube. Então você pode também estar lá desfrutando desse material. Então nós já temos 9 aulas feitas, estamos indo para a nossa 10ª aula, nossa 10ª live acerca da vida e do ministério de Cristo. É muito importante, necessário a gente poder aprender sobre as bases, as questões bíblicas, e para que nós possamos compreender, né, como é que nós temos a fidelidade da história de Cristo durante toda a história, tá certo? Ou seja, o credenciamento de por que a vida de Cristo, nós podemos ter certeza de que é de fato da forma que nós estamos mostrando, e entender a base do cristianismo. Nós temos visto muitas pessoas fracas, sem conhecimento acerca do cristianismo, e nós temos colocado à sua disposição material fácil, poderoso e simples de poder entender, tá certo? E nós também temos lá no nosso Instagram, no nosso Verbo Itabaiana SE, você que está nos acompanhando pelo YouTube, na bio do nosso Instagram, você vai ver lá um link azulzinho chamado Liquidream. Você acessa lá, clica e você vai ter acesso ao ícone que tem as lições. Hoje nós temos lá a 10ª lição sendo colocada, e ao final você terá 40 lições acerca de Cristo, dando uma base extraordinária para os seus estudos, para as suas ministrações e para tudo aquilo que você assim achar por bem utilizar, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouco mais sobre agora o menino Jesus. Agora Jesus já é um adolescente, estamos falando dele, e nós queremos tratar um pouquinho sobre isso e podermos tirar revelações acerca da vida de Jesus dessa forma, tá bom? Então vamos orar por essa live, e eu quero convidar você a fazer o seguinte: antes de eu orar, eu queria que você pudesse pegar essa live, tá certo? Eu tô aqui agora fazendo isso, eu vou lá nessa live, você que está nessa live, bota aí do lado direito, você vai ver do lado direito esse aviãozinho, convida o máximo de pessoas possíveis que está ao vivo, e você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho. Vem conosco, vem aprender conosco, vem ajudar pessoas a saberem que nós estamos fazendo esse material acontecer, e eu sei que vai ser uma grande bênção você ter pessoas acompanhando essa live e recebendo dessa palavra, tá certo? Então, para a gente é um prazer enorme estar compartilhando. Estou vendo aqui o pastor Saul. Pastor Saul, amamos muito o Senhor. E eu quero, de fato, que você possa multiplicar para o máximo de pessoas possíveis aquilo que nós vamos ensinar hoje. E durante a live você pode fazer seu pedido de oração e tirar as suas dúvidas, tá certo? Então, vamos para frente, que nós vamos trazer hoje um material extraordinário acerca de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer por essa oportunidade de estarmos recebendo essa palavra. Nos usa, Senhor, para poder ministrar uma palavra que vinha do céu acerca da vida de Jesus, principalmente de uma época que pouco tem a se falar, mas é muito necessário a gente fundamentar. Sendo assim, Pai, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é o seguinte, às vezes eu vejo pessoas comentando, dizendo assim: olha, eu acho que a Bíblia, ela não é uma fonte confiável, né? A Bíblia não é uma fonte confiável, e as pessoas acabam dizendo esse negócio. Eu, quando era ateu mesmo, eu tinha uma noção rasa de achar que a Bíblia, ela não trazia uma credibilidade. Por quê? Porque teria passado de mão em mão, pessoas poderiam ter acrescentado, diminuído e coisas desse tipo, né? Então nós precisamos entender o trabalho que Deus teve primeiramente para preservar os documentos que foram
assim registrados. Então nós temos várias comprovações, várias mesmo, comprovações que a Bíblia ela é um documento fidedigno àqueles que assim escreveram originalmente. Então a primeira coisa que eu queria tratar hoje um pouquinho era sobre isso, porque eu vou chegar em um ponto que é necessário termos essa base. Então, primeiramente, que a Bíblia é sim fidedigna. Nós precisamos compreender que, quanto ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele é todo, mas é todo mantido, por exemplo, pelo costume, pela tradição de um povo. Então, o povo judaico, ele manteve os ensinamentos, os livros, as replicações dos livros do Antigo Testamento. Eles têm também o Talmud, que nos ajuda demais a entender e confirmar coisas que estão na Bíblia. Não estamos dizendo que o Talmud é inspirado, mas o Talmud ratifica. É como se tivesse um livro acompanhando a evolução de algo, entende? Então o Talmud nos ajuda a entender sobre a questão da originalidade, da preservação do Antigo Testamento, ok? Então, a gente também entende que nós temos histórias, né, registros de sinagogas, de sacerdotes que há séculos vêm trabalhando com a Bíblia, o Antigo Testamento, da forma que é, sacerdotes judaicos, obviamente. Então, queridos, nós não temos como desconfiar, por exemplo, da parte do Antigo Testamento quanto à sua fidelidade. Que dirá da sua cientificidade? Por que você está falando isso, pastor? Porque quando todo mundo dizia que não tinha tido um dilúvio mundial, quando todo mundo dizia que não tinha tido um dilúvio, a Bíblia já falava. Quando a ciência dizia que o universo ele não teve início, a ciência dizia isso, tá certo, gente? A ciência dizia que o universo nunca teve início, ele sempre existiu. Nunca houve uma origem, nunca houve um nascimento do universo. A Bíblia era o único livro que dizia que, sim, teria tido um início. Então, se eu pudesse aqui registrar, por exemplo, a Babilônia. Por muito tempo você sabia que, por exemplo, eu sei que uma das 8 maravilhas do mundo são os jardins suspensos da Babilônia. Mas você sabia que praticamente há mais de um século, não sei precisar agora, mas há mais de um século, não se achava que tinha existido a Babilônia? Somente na Bíblia tinha registros disso. E aí foi que houve toda uma busca, né? Houve a questão dos peregrinos do deserto que começaram a indicar o local e começou a ter uma escavação. Então, irmãos, acredite que a Bíblia ela foi uma fonte também documental arqueológica. Se a Bíblia é uma bússola arqueológica, é porque ela estava preservando informações que se comprovam até mesmo por outras civilizações. Coisas que a Bíblia fala em Gênesis e em outros momentos são comprovados também por fontes arqueológicas. E agora vamos para o Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, por exemplo, nós podemos ver pessoas dizendo assim: eu não acredito na Bíblia, por quê? Porque talvez a Bíblia no Novo Testamento tenha sido modificada até os dias de hoje. De fato, isso seria uma teoria plausível ou uma ideia plausível se não tivesse fatos. Veja, toda teoria ela perde a sua força com os fatos. Por exemplo, eu posso achar que a Terra é quadrada, sei lá, que... Não sei, você pode inventar o que quiser, até que algum cientista, até que a ciência venha e mostre com A mais B que aquilo dali não é por aí. Então, toda ideação é válida, Todo mundo é livre para pensar, todo mundo é livre para criar suas teorias. Entretanto, é uma loucura, uma burrice você manter uma teoria diante de um fato. A partir do momento que um fato é descoberto, você não pode mais achar que aquilo dali é uma verdade. Simples assim. Então você vai ser uma pessoa que está nadando contra a maré, que você não está querendo ver a realidade dos fatos que estão ali na sua frente. Ok? Então, queridos, é a mesma coisa. Por isso eu digo o seguinte, que as pessoas, por exemplo, elas têm uma ideia, uma mania de dizer que a Bíblia no Novo Testamento ela foi modificada até os dias de hoje. Isso é falso. Porque, por exemplo, se a gente olhar os escritos de Aristóteles, se não me falha a memória, não dá mais do que 7 ou 9 preservados
e antigos, ou seja, antigos escritos preservados, certo? Platão também não passa desse número de 9, 7 dos livros originais, né? A Democracia de Platão, as Leis de Platão, essa coisa toda. Não passa de 9, de 7, né? Eu não lembro muito do número, mas eu sei que existe essa demonstração. Então, 9 ou 7 escritos antigos. E existe um outro estudo que mostra o seguinte: entre a data que foi escrita e o livro ou pergaminho mais antigo. E eu sei que entre a escritura de Platão e o primeiro ou último, sei lá como poderia falar, ou seja, o pergaminho mais antigo que foi achado, dá-se séculos, 700 anos, 900 anos, tanto para Platão como Aristóteles, 700, 900 anos. Com relação ao ao Novo Testamento, os Evangelhos, por exemplo, tem-se mais de 5 mil papiros replicados. E a maior parte deles estão entre 60 a 100 anos depois da sua, ou durante a sua feitura, que é quase que uma datação periódica, ou seja, no mesmo período ali, meio que dá-se no mesmo tempo, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, da escrita. E existem milhares de escritos do Novo Testamento. Então, amados, por isso, e somente por isso, a gente já consegue perceber que já é um fato de que há uma credibilidade quanto àquilo que nós estamos aprendendo, certo? Sobre a Bíblia. Então, você fica tranquilo que a sua Bíblia ela é legítima, a sua Bíblia ela é, de fato, uma narração verídica daquilo que aconteceu nos tempos de Jesus, dos apóstolos. Então, nós temos essa credibilidade. Se a gente tivesse como ter mais tempo aqui, a gente poderia falar, por exemplo, das fontes arqueológicas. Por exemplo, o Poço de Siloé, Pilatos, Caifás. Eu poderia citar lugares de Israel e de Jerusalém que não se existia. E todos esses nomes ou lugares foram descobertos praticamente de 80 anos para cá. Ou seja, antes disso, as pessoas duvidavam de algumas coisas que estavam na Bíblia. Por quê? Porque não tinha como revirar os escombros, fazer uma arqueologia com produtividade e coisas desse tipo. Sendo assim, queridos, nós podemos entender que a Bíblia ela é arqueologicamente provada, ela é biblicamente, ou melhor falando, ela é bibliograficamente provada, a sua originalidade ela é perfeita. Então nós temos um documento na nossa mão que é extraordinário. Então, queridos, eu posso dizer para você que nós podemos, de fato, estudar a vida de Jesus por meio das Sagradas Escrituras. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você olhar essa fase da idade de Jesus como menino, né, principalmente depois dos 12 anos de idade, a gente começa a cair em uma vala de muita gente que quer criar histórias para vender livro. Recentemente eu vi num podcast, eu não vou aqui fazer propaganda, mas eu vi em um podcast muito famoso, um espiritualista lá, ele dizendo, olha, que Jesus, ele, quando tinha 12 anos de idade, ele foi contratado por José para poder levar os móveis em caravanas, já que José viu que com 12 anos de idade ele podia ficar só, então era típico daquele tempo ter caravanas. Então José ele podia agora confiar em Jesus. Jesus agora começava a pegar caravanas, ele ia para o Oriente, ele ia para a Ásia, ele ia para a África, ele ia para todos esses lugares. Então ele teve contato com o budismo, com o hinduísmo e isso tudo mais. E aí o apresentador do podcast perguntou para ele e disse, me diga uma coisa, mas isso daí é o que são? São fontes arqueológicas?
documentais, testemunhos em loco que viram e falaram, eles não, são fofocas espirituais. E para eu me assustar ainda mais com isso, esse cara tem milhares de seguidores, esse cara tá indo para todos os podcasts mais famosos do Brasil para falar isso. Por quê? Porque as pessoas, elas querem criar histórias com e vender livros. E esses podcasts, muitas vezes, querem cada vez mais criar conflitos, porque é dentro do conflito que surge o mistério, surge a dúvida, e as pessoas amam um bom mistério. Mas, queridos, deixa eu dizer algo, a gente tem que ter cuidado para, diante de uma fábula, diante de uma ideação, de uma coisa que está sendo criada, a gente não substituir o que é seguro. Por exemplo, o cabra chega lá e diz, olha, não são fofocas espirituais. O que ele quis dizer? Que foi lá na mediunidade, ele ouviu comentários de espíritos de luz. Aí no final do podcast ele diz, mas olha, veja bem, uma coisa é revelação, outra coisa é documento. Toda revelação tem que ser colocada à prova, inclusive o que eu acabei de falar. Mas espera aí, se ele que ouviu essa fofoca espiritual não consegue acreditar no que ele ouviu, como é que os outros vão acreditar? E as pessoas não entendem esses estelionatos espirituais, que é um estelionato espiritual. A verdade é essa. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de fazer pesquisas em cima de alguns evangelhos apócrifos, né? E nós temos que ter muito cuidado com os livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que, às vezes, ajudam, sim, a entender um pouco do contexto histórico, mas nós temos que ter cuidado, que nem todo livro apócrifo, ainda que tenha uma datação antiga, ela é fidedigna. Eu vou dar um exemplo prático. Veja bem, se eu tenho os 4 evangelhos, que neles contém que Jesus ele começa o seu ministério de milagres, escuta bem isso, que ele começa o seu ministério de milagres a partir das bodas de Caná, a Bíblia diz, e ali ele fez o seu primeiro milagre. É a Bíblia que fala isso. E ali ele fez o seu primeiro milagre. Preste atenção nisso. Como é que no Evangelho de Tomé diz que ele, com 8 anos de idade, ele começa a fazer milagres, vários tipos de milagres, e está lá no Evangelho de Tomé dizendo isso. Então nós precisamos compreender, nós precisamos entender que não é porque um livro é antigo, porque um livro é apócrifo, que talvez ele tenha sido rejeitado pela igreja, quando na realidade a ideação de Atanásio, do concílio de Nicéia, né, não foi só uma especulação de Constantino, como muitos querem colocar, que o fechamento do cânon do Novo Testamento, né, que foram alguns fechamentos, e o primeiro fechamento, né, ou a primeira incorporação do Novo Testamento, a junção dos primeiros livros do Novo Testamento, foi lá no concílio de Nicéia. E algumas pessoas querem colocar nas costas de Constantino uma possível mácula à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, não sou fã de Constantino, não defendo Constantino, muito pelo contrário, tenho muitos pés atrás com relação a Constantino, tenho muita desconfiança do que ele viu, se ele de fato viu ou não, tá certo? Quem conhece um pouco da história da igreja sabe do que eu estou falando aqui. Aquele símbolo lá, né, com esse sinal prosperarás, ele faz o Xi, o Rho, o Alfa, o Ômega, é muito utilizado pela igreja católica, esse símbolo. Até me assustei um dia desse quando eu vi uma igreja evangélica utilizando esse símbolo, né? Mas enfim. Então, as pessoas acabam colocando, porque estava na regência de Constantino, o concílio de Nicéia. Mas deixa eu lhe dizer algo para você. Nesse caso, Constantino ele não teve qualquer tipo de injeção nesse sentido. Eu sei que, inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia muitas vezes quer colocar alguma coisa nesse sentido por causa de Constantino, porque estabeleceu o domingo, algo desse tipo, mas isso já é depois. Isso já é depois. Já é quando a igreja já está se prostituindo, que é chamado de igreja imperial. Aí sim é que começa a haver algumas deturpações, ok? Quanto a nós acreditamos que todo dia hoje, depois de Cristo, é santo. E todos os dias deve ser guardado. Então, sábado é segunda, sábado é terça, sábado é quarta, sábado é quinta, sábado é todo dia, porque sábado era uma sombra no Antigo Testamento, se transformou de fato em Cristo, e agora Cristo, que é o sábado, está dentro de nós. É o Shabat. Nós temos o Shabat dentro de nós.
Beleza? Ok. Agora, veja bem, nós entendemos que você não pode sair utilizando todas as fontes apócrifas. Por exemplo, até mesmo os pais da igreja. Ah, Beltrano era um pai da igreja. Aí usar a patrística, né, que nós chamamos de patrística, como fonte da Bíblia. Entenda, inspiração é Bíblia. Revelação é Bíblia. Tá me entendendo? O que é revelação? Aquilo que estava encoberto e trouxe à tona. Foi revelado. É Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar ou tirar. Se Paulo disse, se trouxer outro evangelho que não esse, até por um anjo tem que ser considerado anátema. Então eu não posso pegar, porque Beltrano é um pai da igreja. Por exemplo, Lutero. Lutero é maravilhoso em muita coisa que ele fez, mas também errou bastante. Ele errou bastante em muitas ideias teológicas. Lutero, por exemplo, a doutrina da cessação dos dons, ele assume de Agostinho, pelo amor de Deus. Então, querido, nós precisamos entender que muita coisa que Lutero fez foi maravilhoso, mas também ele é homem, então ele errou. Então, nós não podemos colocar ninguém em um pedestal maior do que a Bíblia. Nós não podemos cair no mesmo erro daquilo que deixa eu tentar dizer isso, de interpretações cristãs que nós mesmos criticamos. Então, nós não podemos fazer isso. Então, a palavra de Deus, ela é a referência principal. Podemos utilizar fontes arqueológicas? Podemos. Podemos utilizar algumas fontes apócrifas? Podemos até. Ok? Nós podemos utilizar algumas fontes apócrifas quando elas comungam com a palavra de Deus. Agora, eu não posso ler o Evangelho de Tomé, dizer que Jesus ele fazia milagres antes do enchimento do Espírito Santo. Milagres e o tempo todo, como criança fazendo milagre, descobrindo o seu poder. E agora, com a Bíblia, a gente lê que o seu primeiro milagre foi depois das bodas de Caná. Então, eu teria que desprezar, jogar fora os 4 evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus e João, teria que jogar os 4 fora e colocar no lugar o evangelho de Tomé. E depois alguém teria que tirar o de Tomé e colocar os 4. Ficaria essa briga. Porque o evangelho apócrifo, que não era utilizado e nunca foi utilizado por nenhuma comunidade cristã como base de referência, era um livro que não era utilizado por nenhuma comunidade cristã, ela estaria certa, em detrimento de 4 evangelhos que eram utilizados pelas comunidades cristãs. Então nós precisamos entender que estaria errado essa fonte. E por que nós estamos falando tudo isso sobre o menino Jesus? Porque, de fato, existe um lapso temporal entre os 12 anos até os 29 anos. Porque ele diz que com quase 30 anos, Jesus foi batizado nas águas. Quase 30 é 29, ou são 29. Então, temos aí 17 anos de lapso. Mas se nós pararmos para compreender, não são, e não dá para compreender que há um lapso. Como nós falamos da última live, só revisando, Jesus, ele ensinava na sinagoga. Então ele teria cumprido os estudos da sua infância, juventude, e cumprido tudo até o ponto de se tornar uma pessoa que tinha trânsito nas sinagogas para ler e ensinar. Ele era uma pessoa conhecidíssima na comunidade, também como um carpinteiro. E nós aprendemos que carpinteiro é a palavra tecnologias. Ou seja, era um homem que não era só carpinteiro de fazer mesa, mas também era um homem que entendia de construção civil. Era um tipo de carpintaria que construía torres de madeira. Era um tipo de carpintaria que construía estruturas para colocar a parte de pedras, como se fosse um tipo de alvenaria, mas eram pedras para construir as casas. Era um tipo de carpintaria que construía telhados. Era um tipo de carpintaria que construía toda uma estrutura para palácios, uma estrutura para tudo que você pudesse imaginar. É uma carpintaria completa. Ferramentas, brinquedos, fazia tudo. A carpintaria era um completo profissional, certo? Então, Jesus jamais conseguiria ter adquirido todo esse conhecimento e, ainda que você diga, não, mas algumas pessoas que eu já ouvi esse tipo de loucura também, pessoas dizendo, não, Jesus dizia, eu quero uma mesa, aí botava as mãos assim, a mesa surgia. Ok, deixa eu dizer, mas ele ganhar respaldo como carpinteiro
ele ganhar um know-how como carpinteiro na sociedade e reconhecer ele, o carpinteiro, ele precisaria de tempo para isso. Agora, observe, se Jesus chegasse e dissesse, mesa, agora apareça, ele teria perdido o patamar de carpinteiro e eu acredito que ele teria ganhado um patamar já de filho de Deus, ou de bruxo, ou de feiticeiro, ou de alguma coisa desse tipo, que faz, como é que eu poderia dizer assim, mesa aparecer, cadeira aparecer e coisa parecida. Então, é ilógico a gente poder pensar dessa forma, até porque Jesus mesmo disse que ainda não tinha chegado a sua hora. Ainda não tinha chegado a sua hora quando foi fazer as bodas, o milagre nas bodas de Caná. Então, se não tinha chegado a hora até aquele momento, mesmo depois de ter sido cheio do Espírito Santo, então fica muito claro que antes ele não teria feito milagres. Então, Jesus adquiriu a fama dentro das sinagogas e também a fama ao redor, na sociedade, como carpinteiro, porque dedicou anos a isso. Então, obviamente que essa teoria e essa tese de que Jesus teria sido vagado por aí ou coisa parecida é mentira. Agora, eu queria avançar para chegar em um ponto. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, conhecíamos Jesus a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Isso quer dizer o quê? Que de fato, querido, é muito interessante, é extraordinário estudarmos a história de Cristo. Mas também é extraordinário entendermos a mensagem de Cristo. A gente tem sim, óbvio que nós temos aquela curiosidade de saber de forma extraordinária isso. Neil Armstrong, por exemplo, ele pisou, né, na Lua a primeira vez, aquele homem que disse, né, o primeiro passo para o homem, mais um grande salto para a humanidade. Depois que ele pisou na Lua, ele visitou, ele foi feito uma... Ele quando chegou à Terra, ele chegou como um grande herói. E todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria ver ele, todo mundo queria conversar com ele. A Rainha Elizabeth, todos os principais presidentes do mundo, líderes do mundo, queriam a visita desse homem. E um dos lugares que ele escolheu ir, ele escolheu ir, foi a Jerusalém. E lá em Jerusalém tem uma entrada para o templo que é chamada de... Eu vou dizer vou dizer um nome assim mais ou menos, é a escada imperfeita. É uma escada que ela é feita toda imperfeita, certo? Um degrau é aqui, outro é aqui, outro é aqui, outro degrau é aqui, outro degrau é aqui, outro degrau aqui, outro degrau aqui. Por quê? Para obrigar o homem a baixar a cabeça e não conseguir subir a escada sem baixar a cabeça antes. Ok? Vou repetir. Aquele lugar, aquela escadaria, né? O pastor Camo está aqui na live, pode me ajudar o nome dessa escadaria, ele já esteve lá em Jerusalém. Essa escadaria, dessas escadas imperfeitas, é para obrigar o homem, quando subir, reclinar a cabeça, olhar para o chão e obrigar ele a entrar com uma postura de humilhação. Ou seja, se humilhar para poder receber. Se humilhar é se esvaziar. Então, Neil Armstrong, ele foi ensinado ali, né, por alguns guias naquele momento, que Jesus teria subido naquele lugar. Todo mundo sabia que ele era cristão. E aí ele está naquele lugar ali subindo. E na hora que ele está subindo ali naquele lugar, ele simplesmente ele toca nas escadarias, né? E ele começa a chorar. E por que ele começa a chorar? Porque ele entendeu que o seu Messias, ele teria pisado naquela escadaria. E os guias estavam falando que Jesus subiu por ali, tocou naquele lugar, e ele disse assim: quando eu toquei na lua, eu não chorei. Quando eu pisei na lua, eu não chorei. Mas ao pisar nesse lugar, eu me quebrantei, porque eu entendi que mais importante do que pisar na lua foi pisar onde um dia o meu mestre e o meu salvador, ele pisou. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você, nós precisamos entender que de fato é muito interessante, é emocionante
a gente poder estudar através de uma fonte segura acerca da juventude e infância de Jesus Cristo. Mas ainda mais importante é estudarmos o sentido e o alcance da sua mensagem. A mensagem que ele transportou com a sua vida e a sua pregação. Mais do que o que foi falado, que eu disse, de fofocas espirituais que esse cabra falou em um podcast. Nós precisamos entender que há uma mensagem. E se antes nós conhecíamos, diz Paulo, se antes nós conhecíamos Cristo pela carne, ou seja, o Cristo que ele teve fome, teve frio, nasceu de uma virgem, muito mais importante, ele diz, é muito mais importante conhecer ele agora, a sua mensagem, a sua ressurreição e a sua glorificação, e tudo aquilo que ele alcançou para nós. Sendo assim, eu acho muito interessante que a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 16, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então, meu irmão, acaba a ideia, literalmente acaba a ideia de que Jesus desaparece, vai fazer uma viagem mística e volta com quase 30 anos ao cenário e por isso que começa a ser registrado. Não. A Bíblia está dizendo que ele ia para a sinagoga como de costume. Como de costume. Costume não é do dia para a noite, irmão. Para a pessoa dizer, Beltrano tem um costume de vir aqui. Pode esperar, 3 horas da tarde ele vai estar aqui hoje. É porque ele já fez isso, sem parar, reiteradamente, por muito tempo. E a Bíblia diz que levantou-se para ler. E quando ele começou a ministrar, as pessoas se surpreendiam. Por quê? Porque ele estava pregando de uma forma diferente. E ele começa a ministrar. Eis que o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos cegos, aos quebrantados de coração. Libertar aqueles que estão em cativo, dar vista aos cegos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, naquele momento, ele está sendo, de fato, proclamado pela palavra. E ele diz, e se cumpriu hoje. Ele diz, ei, essa proclamação profética de Isaías está se cumprindo hoje, agora. E as pessoas se escandalizavam. Por que se escandalizavam? Peraí. Jesus não era assim. Veja, entenda. Imagine que você está do lado de uma pessoa que é uma pessoa muito tímida. Não estou dizendo que Jesus era tímido. Eu estou dando só uma metáfora. Imagina uma pessoa tímida, uma pessoa que você julga ser até uma pessoa que não tenha tanta coragem, tá certo? E imagine que em um momento de um assalto, essa pessoa pula no assaltante, tira a arma dela, rende ao assaltante. Você vai dizer, meu irmão, nunca imaginei isso de Beltrano. A Bíblia está dizendo claramente que as pessoas olham para Jesus e dizem, ele está diferente. Mas por que Jesus está diferente? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Até ali, Jesus era uma pessoa do cotidiano. Era uma pessoa que estava na carpintaria, cumprindo todo o princípio de identificação do homem, sendo tentado em todas as coisas. Mas tem um momento que Jesus, ele é ativado pelo Espírito Santo. É o momento que Deus Pai diz, chegou a hora. E aí Jesus, ele é como Superman, vamos botar assim, né? Quando estava ali como Clark Kent, lembra disso? Clark Kent. E aí Superman pega, abre aquela camisa ali e aquele paletó e começa a mostrar o que está por debaixo e começa a voar. É a mesma coisa. O Cristo agora é manifesto. E as pessoas dizem, ei, peraí, ele não era assim. Ele não ministrava assim. O que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo no batismo de João. Ele foi ao deserto e saiu debaixo do poder. E a Bíblia diz
que ele vai ali e diz, se cumpre hoje isso aqui. Isso aqui está se cumprindo hoje. Meu ministério vai começar a ter uma proporção extraordinária e vai se cumprir tudo isso que está escrito em Isaías, porque o Messias chegou. E esse tempo do Messias que está sendo profetizado por Isaías é o tempo de agora. Porque tem profecias de Isaías que fala do Cristo quando vai voltar, já como leão. Mas ali já está falando daquele momento. Sendo assim, irmãos, a gente percebe que é um susto das pessoas. Porque já tem um costume de Jesus o carpinteiro, Jesus talvez um pregador que tinha seu carisma, porque ele tinha acesso, uma pregação que todo mundo gostava, uma ministração que todo mundo amava. Mas agora Jesus vem com uma ousadia, porque até as pessoas dizem, quem é esse? Que ousadia é essa? Que autoridade é essa que ele está falando desse jeito? E as pessoas se assustam com aquela ministração e com aquela pregação. Então, eu quero dizer para vocês que não deixa nenhuma dúvida que Jesus ele esteve sempre cumprindo o papel de Cristo e a revelação veio do Pai, do Espírito e dele mesmo para cumprir tudo aquilo que ele veio fazer aqui na Terra em uma autenticidade. E o resto, na verdade, é que é cópia daquilo que Jesus veio fazer. E as outras religiões, nós não temos como ter vergonha de dizer isso. Respeitamos, mas nós não concordamos. Nós respeitamos com as outras religiões, mas nós não concordamos com o ponto de vista dela. Isso é óbvio, ok? Isso é óbvio. A gente não acha que a meditação do budismo vai salvar ninguém. Nós não acreditamos que a reencarnação vai salvar ninguém. A gente não acredita que o sacrifício por uma religião, né, algo muito parecido à questão do islamismo, vai fazer com que você possa salvar ninguém. A gente acredita que a salvação vem pelo sacrifício de Cristo, crer no sacrifício de Cristo, receber a salvação de Cristo e ressuscitar em Cristo. É isso que nós cremos. Então, nós respeitamos todas as religiões, mas nós entendemos que por detrás de tudo isso é de fato uma grande cópia ou uma grande, como é que eu poderia dizer assim, replicação do plano original de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é o plano original de Deus e não ele que copiou, mas ele foi copiado. A profecia foi copiada. A linhagem de Jesus, a ideia de Jesus, tudo aquilo que Jesus veio fazer, que veio ministrar aqui na Terra, foi copiado. Não foi pelas pessoas, ok? Nós sabemos por quem foi. Foi copiado e replicado. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos homens. Sendo assim, irmãos, nós podemos dizer que Jesus é único, ele é a fonte, é a origem, é a originalidade, é o plano A, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nós podemos dizer que não há sombra e variação de dúvida de que ele é completamente único e de uma fonte inesgotável, que não precisou ter fonte de ninguém, em nada, porque ele é que é a própria fonte, porque ele mesmo disse para aquela mulher, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, acabou-se. Ele é a fonte, e não os outros que foram a fonte dele, tá certo? Então nós podemos compreender isso. Eu quero orar pelos pedidos, estamos já finalizando nossa live de hoje. Eu quero agradecer por você ter estado conosco. Replica essa live, eu sei que vai ajudar muito outras pessoas. E vamos lá. Paulo Oliveira, peço oração pela cura e libertação da minha mãe Francisca. Pai, eu declaro que Francisca seja agora liberta de tudo aquilo que ela está passando, tudo aquilo que ela está necessitando, em nome de Jesus. Todos os espíritos opressores que possa estar trabalhando na mente dessa minha irmã, eu declaro ela completamente livre para a honra e glória do Senhor. Luciana Góes, a paz, pastor, peço oração por minha vida emocional. Sofri um golpe da minha sócia e estou abalada emocionalmente e financeiramente. Pai, eu declaro que toda paz e toda prosperidade venha na minha irmã e em nome de Jesus que ela possa ser tocada nesse momento e que ela possa ter sabedoria, possa receber sabedoria e revelação dos próximos passos, que não seja na carne e na emoção, mas que seja no espírito. O anjo do Senhor trabalha ao favor dela, em nome de Jesus. Amém.
Pai, eu quero também orar por Edileuza Tavares, peço oração por toda a minha família. Pai, eu declaro toda a família de Edileuza agora sendo abençoada, sendo tocada pela sua mão, possa estar sendo derramado sobre eles, Pai, sua proteção e a sua vida, em nome de Jesus. Meire Santos, peço oração por meu filho Júnior, para que o Senhor traga-o de volta a congregar, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelo filho de Meire, Júnior. Eu oro agora e declaro que os anjos do Senhor trabalhem agora ao redor desse jovem, para que ele possa vir aos caminhos do Senhor, que ele entre no caminho de arrependimento e de transformação, e que ele possa entender que o único caminho é o Senhor, e que ele possa ser como aquele jovem que estava um dia distante da casa do Pai, e ele possa voltar e se lembrar que na casa do Pai tem suprimento, em nome de Jesus. E todo engano, toda mentira, que seja descortinado em nome de Jesus. Eu também oro, tem um testemunho aqui, Mateus, por favor, abra aqui por gentileza. Tem mais um testemunho, daqui a pouco eu vou orar por todos vocês, e eu peço que vocês já possam multiplicar essa live. Meire Santos, estou sendo muito abençoados com esse jejum da quaresma de fé e principalmente com essa palavra maravilhosa diariamente. Pastor Zé Luciano, uma bênção, amo a sua vida. Obrigado, Meire Santos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então faz como Meire aí, por favor. Gente, multiplica essa live, multiplica para todo mundo, que eu sei que vai abençoar muitas pessoas, vai ajudar muita gente. E eu sei que vai estar abençoando muitas vidas mesmo. Tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Gente, multiplica aí. Coloca lá nos grupos de WhatsApp, coloca nos grupos que você puder, tá certo? Vai ser uma grande bênção. Pai, eu quero te agradecer por mais um tempo de estudo, de construção. Essa live 10 de 40. Nós queremos te agradecer por esse tempo de consagração. Eu abençoo, Pai, todos os meus irmãos que estão nos ouvindo e vai nos ouvir. E eu declaro, Pai, que a vida deles sejam abençoadas com novidade de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe vocês, na autoridade do nome de Jesus, e até amanhã. Deus abençoe.